Qual o seu filme de tubarão favorito? Seja qual for a sua escolha, não é interessante que exista um gênero inteiro de filmes sobre só um grupo de animais? Nestes filmes, e na mídia em geral, com raras exceções, os tubarões são representados como inimigos letais, e as raias também são geralmente colocadas como perigosas. Será que isso muda a forma das pessoas enxergarem tubarões e raias? E o que isso tem a ver com o trabalho do aquicultor? Eu sou João Miguel, aluno do mestrado do programa de pós-graduação em Ecologia da UFSC e estagiário na disciplina de Zoologia Aquática, e fiz este vídeo para falar sobre esse assunto. Essa é uma aula complementar à aula síncrona sobre os condrictes. Nela, eu vou mostrar quem são esses animais e como eles são retratados, por que são retratados assim, qual o impacto disso e o que pode ser feito para que isso mude, com a ajuda de um especialista no assunto. Você deve se lembrar do ensino médio que os tubarões e as raias compõem o grupo Elasmobranchi, uma das duas subclasses de peixes cartilaginosos ou condrictes. Chamamos de tubarões os animais da superordem Selac, ou Selachimorpha, com corpo fusiforme, mais espesso no centro e mais fino nas extremidades. Já as raias da superordem Batoidea têm um corpo achatado dorso-ventralmente. Uma das principais sinapomorfias dos elasmobrânquios são as ampolas de Lorenzini, um órgão sensorial que auxilia esses carnívoros na perseguição de suas presas. A linha lateral é outro órgão do sentido que melhora a consciência espacial e o forrageamento, contribuindo para a fama dos tubarões. Assim como os outros condrictes, os elasmobrânquios têm um endoesqueleto cartilaginoso, elementos basais e radiais nas nadadeiras e escamas placoides, com uma estrutura parecida com a de um dente. Atualmente, existem 815 espécies de elasmobrânquios, distribuídas em 9 ordens diferentes. Talvez você não se lembrava de todas essas informações, mas provavelmente se lembrava de cenas como esta. A imagem de predadores vorazes popularizou os tubarões e fez muita gente se interessar pelo grupo, mas é exatamente o que pesquisadores tentam desmistificar. Um desses pesquisadores é o professor Renato Freitas, um biólogo que trabalha com tubarões e raias há cerca de 20 anos. Eu sou Renato Freitas, né? Eu tenho um nome de príncipe, é muito grande. E eu coordeno um laboratório aqui na UFSC desde 2013, quando eu ingressei no concurso. E o carro-chefe, assim, em termos de grupo taxonômico, são os tubarões e as arraias, né? Também tem a parte de, não só de pesquisa, mas a parte de extensão universitária, né? Então, desde 2015, eu consegui agrupar alguns alunos, né, desde que eu cheguei, e aí a gente vem tocando um projeto de extensão universitária na ideia de desmitificar, né, ou seja, tirar o mito que envolve tubarões e raias de serem animais agressivos, comedores de gente, que raia sai dando ferroada para todo lado. Beleza, sabemos que filmes como Sharknado são no mínimo exagerados, mas acidentes com tubarões e raias acontecem e podem ser fatais. Não se passa um verão sem um punhado de notícias como essas na mídia, especialmente no Brasil, o nono país em número de casos. Todo mundo se lembra de pelo menos um exemplo. A maioria dos acidentes com tubarões envolvem tubarões-tigres e tubarões cabeça chata, espécies comumente costeiras. Casos de acidentes com os temidos tubarões brancos são muito raros, especialmente no litoral brasileiro, onde eles mal dão as caras. No Brasil, a maioria dos casos acontece na região Nordeste, especialmente em Pernambuco, onde as águas mais quentes favorecem a presença dos tubarões-tigres, de comportamento mais agressivo. Mas será que esses acidentes são tão comuns assim? Em alguns lugares, ela pode ser numa maior ocorrência em virtude de desastres ecológicos, o que acontece lá em Recife. Mas a gente não vê isso em outras localidades. Quem quiser mais notícias e sobre, né, quiser olhar, tem na Universidade de Miami, tem o Sharks Attack File. Todos os registros de incidentes com tubarões que foram, né, reportados e etc., eles estão lá, nessa base de dados, do mundo todo. Mas assim, cara, é, é muito raro, cara. É, assim,
para ter um acidente aqui, potencialmente pode ter em qualquer lugar, porque tubarões têm, os bichos se aproximam da costa, tem bichos aí, só que aqui a gente tem uma condição ecológica equilibrada ainda. A gente não tem. A gente tem até o cabeça chata aqui, tá? Tem tubarão-tigre aqui, ou seja, as duas espécies potencialmente agressivas que têm incidentes lá no Nordeste, elas ocorrem aqui, né? Mas acaba que talvez um pouco mais fora da costa, não se aproximam tanto, ou né, não tem talvez uma oferta de alimento tão boa ou alguma coisa assim, que não ocorre esses incidentes. Né? Como o professor falou, a frequência desses acidentes é muito baixa. Para se ter uma noção, nos Estados Unidos, o país onde os acidentes com tubarões são mais frequentes, é 30 vezes mais provável que uma pessoa morra porque um pedaço de avião caiu na cabeça dela do que por um encontro com um tubarão. Em média, ocorrem cerca de 70 a 100 casos por ano no mundo todo, com mais ou menos 15 vítimas fatais. Mas por que esses ataques parecem tão comuns à nossa cabeça? Os seres humanos não têm uma noção de probabilidade estatística muito acurada. É comum que a gente confunda o que vemos com mais frequência com o que é mais provável de acontecer. Como sempre que acontece um acidente com tubarão, ele vira notícia, ficamos achando que eles são super perigosos. Já acidentes com peças de avião que caem, por exemplo, não são tão noticiados, por isso parecem menos prováveis. Este viés cognitivo é chamado de heurística de disponibilidade. Percebemos o mundo de acordo com os exemplos mais disponíveis, mais abundantes na nossa mente. A indústria do entretenimento se aproveitou disso para vilanizar os tubarões até em desenhos animados, o que piorou a percepção deles ao longo do tempo. Ou seja, o sensacionalismo midiático em cima de tubarões e raias fez com que, na nossa cabeça, eles sejam percebidos como muito mais perigosos do que realmente são, como indicam pesquisas de opinião. Olha, eu acho que principalmente a parte de mudar a ideia, a concepção das pessoas em geral sobre o que tem, né, o que pensam sobre tubarões e raias. Então, acho que esse é um dos maiores entraves. O medo delas está muito mais do que necessário, mas muito mais. Agora, é muito mais perigoso o mar em si, né? O mar em si a gente tem que respeitar. Tudo começou, ou tudo vem né, começando lá desde o famoso Tubarão do Steven Spielberg, mas claro que é uma ficção. Né? É uma ficção. O bicho não é isso. Não é? E toda essa campanha de difamação aos elasmobranquios, aliados ao nosso medo natural e instintivo do mar, do desconhecido e de sermos predados, dá origem ao chamado efeito Jaws, nome em inglês do filme Tubarão, clássico de 1975. De acordo com os pesquisadores que descreveram este efeito, o medo causado pela mídia é usado pelos políticos para apoiar o negacionismo científico e medidas políticas que não têm respaldo em pesquisas ou em probabilidade, como quando políticos ordenam a caça de tubarões em praias depois de um acidente. É uma forma de mostrar serviço para a população, que é facilmente convencida de que eles são uma ameaça. Essa percepção também faz com que as pessoas não tenham interesse em preservar os tubarões, as raias e seus habitats. A pesca excessiva de suas presas, a degradação dos ecossistemas marinhos e a exploração comercial dos elasmobrânquios são importantes ameaças a estes animais. Além da culinária, os elasmobrânquios são utilizados na produção de fertilizantes, cosméticos, rações para gatos e mais dezenas de produtos. Até hidratante e protetor solar pode conter esqualano, um ingrediente muitas vezes produzido a partir do fígado de tubarões. Tudo isso sem falar nos riscos que comer cação e raias pode trazer para a saúde dos humanos e dos animais de estimação, já que eles são predadores de topo e acumulam em seus tecidos altos níveis de mercúrio e outras toxinas, por se alimentarem de muitos animais contaminados. Este fenômeno tem o nome de bioacumulação. É por isso que é importante que profissionais que trabalham com tubarões e raias, como aquicultores e biólogos, compreendam o problema da mistificação desses animais e ajudem no combate dessa forma de negacionismo científico que afeta tanto estes animais e até a saúde humana.
Eles, por serem predadores de topo de cadeia alimentar, eu acho que essa é a característica que eu acho talvez mais interessante em termos ecológicos e que remete à importância desse grupo para o ecossistema marinho como um todo, né? Uma vez de predador de topo de cadeia, está regulando cadeias tróficas, né? Então, talvez esse aspecto seja o mais interessante. As raias, elas funcionam mais como mesopredadores, mas também fazem um link muito interessante. E várias das espécies de tubarões e raias são super ameaçadas de extinção, talvez até um dos grupos de vertebrados mais ameaçados de extinção que temos até hoje, né? Talvez juntamente com anfíbios, acho que mais os anfíbios em virtude de mudanças climáticas e a gente muito, né, o grupo dos tubarões e raias pela sobrepesca. E por eles terem uma característica de vida, de crescimento lento, maturação sexual tardia, pouco número de filhotes por gestação, faz com que esse grupo, né, principalmente agora, mas já faz um tempo, seja muito impactado com a pesca, né? Então, né, e por ser recurso pesqueiro, como fazer o correto manejo? Ao meu ver, e de muitos outros pesquisadores, a gente acredita que não dá mais para ter uma pesca sustentável, né? Então, a gente acredita que teria que parar a pesca. Alguns, eu sou um deles, acho que teria que parar a pesca de elasmobrancos para ver essas populações se recuperando. É essencial que a opinião pública sobre tubarões e raias seja favorável, para que exista pressão sobre os governantes pela adoção e fiscalização de medidas que protejam os elasmobrânquios. A divulgação científica é o caminho para mostrar ao público que esses animais não merecem o nosso medo, mas sim o nosso respeito e cuidado. Através da divulgação científica, é possível aliar o entretenimento à conscientização do público. A veiculação de anúncios de conscientização sobre a conservação oceânica durante a Shark Week, uma semana durante o verão americano, dedicada à apresentação de programas sobre tubarões e canais de TV, aumentou o suporte a ações de conservação. Parcerias com institutos de pesquisa e ONGs têm se mostrado benéficas. De acordo com pesquisas, os telespectadores da Shark Week mostraram mais interesse em divulgar, doar e contribuir com esforços de conservação depois que os populares filmes e documentários sobre o tema passaram a ser aliados a mensagens educativas. Algumas dessas produções também podem ajudar a mudar a forma como as pessoas veem os elasmobrânquios. Olha, eu acho assim, filmes de ficção com tubarões, eu não vi nenhum que seja que chegue a ter o tubarão de acordo com o que de fato ele realmente é. Alguns, obviamente, vão além, né? Como o Sharknado, né? Que cai os tubarões voando de todo lado. Alguns desses pegam algumas ideias, né? Que podem ser interessantes, mas depois extrapolam. Depois, às vezes, aumentam, né? Potencializam isso, né? De uma maneira absurda, né? Talvez documentários sérios mostrando, né? O que de fato são esses animais, quais são os possíveis perigos. E isso existe. Olha, os dois Sharkwater são incríveis, né? São específicos aí de tubarões. Aí tem os Blue Planet também, com algumas partes aí com tubarões e tudo, que também são muito bons, né? Também é importante divulgar como as pessoas podem evitar acidentes com elasmobrânquios. Para os banhistas, os especialistas recomendam prestar atenção nas circunstâncias do banho de mar para diminuir ainda mais os riscos. O ideal é nunca entrar na água sozinho e evitar ir para lugares de difícil acesso ou desertos sem alguém que conheça a área, pois caso você precise de assistência médica ou da ajuda dos bombeiros, estes fatores podem dificultar o seu resgate. Além de acidentes com tubarões e raias serem mais comuns com banhistas sozinhos, eles também acontecem mais em águas agitadas, como após uma tempestade, e de baixa visibilidade, seja pela turbidez ou pela ausência de luz natural. Também é recomendado não entrar na água com roupas de cores chamativas, com acessórios reluzentes
ou com ferimentos que estejam sangrando, pois estes fatores podem atrair estes animais. Se tubarões forem avistados ou se aquela região é conhecida como um berçário de tubarões, procure outra praia. Caso um acidente aconteça, o melhor é adotar uma postura agressiva, que vai desincentivar o animal de continuar o ataque. Tente golpeá-lo na região das narinas, dos olhos ou das fendas branquiais. Grite e sinalize por ajuda e saia da água o mais rápido possível. Em caso de ferimentos, limpe o local com água doce, evite que a areia entre em contato e procure um posto de saúde. Caso você vá trabalhar com estes animais, siga à risca as orientações de profissionais mais experientes e não se esqueça de imobilizar o ferrão da raia antes de manuseá-la. Além disso, nunca deixe as mãos ao alcance da boca de um tubarão, mesmo que ele seja pequeno. Também tem muito dos incidentes com tubarões que foi defesa do bicho. Quando a gente faz, quando muitas pessoas, né, e acaba ter algumas atividades do famoso shark dive, né? Então, atiça os bichos com alimento, jogam sangue na água. Então, isso potencializa os diversos sensores que esses animais têm. Eles entram em frenesi alimentar e isso pode ser perigoso. Outra coisa que pode ser perigoso, o condicionamento de animais em alguns locais dando alimento, né? Ou seja, condicionar o bicho a um determinado movimento, sempre vai vir comida. E aí, num outro momento, que não tiver comida, pode ocorrer algum problema. Na verdade, assim, se você tiver a sorte de mergulhar com tubarões, aí eu falo sorte mesmo. Contemple aquele momento. Contemple aquele momento porque é raro. Normalmente os bichos fogem, saem. É o padrão, né? Agora, tem espécies que são mais investigativas, que podem se investigar, podem se aproximar mais, mas você normalmente, se o bicho estiver vendo, você é grande perto dele. Ele tem até um padrão comportamental de, de respostas, de posições dele na coluna d'água que remete a um primeiro momento que pode ser antecessor a um incidente. Então, recapitulando, tubarões e raias são elasmobrânquios, peixes cartilaginosos muito utilizados na culinária e na indústria. É importante que pessoas que trabalham com tubarões e raias, incluindo pesquisadores, pescadores e aquicultores, ajudem a desmistificar estes animais, que são vistos como assassinos perigosos graças à representação midiática e a vieses cognitivos. O medo dos elasmobranquios pode ser usado como desculpa para atacar e explorar estes animais. A mudança da opinião pública sobre estes animais é essencial para o combate às ameaças que os cercam, como a sobrepesca e a degradação dos habitats marinhos. Iniciativas como o projeto de extensão da equipe do professor Renato são essenciais para a diminuição do preconceito contra tubarões e raias e para a conscientização do público sobre como evitar acidentes com animais marinhos. Tem o do projeto Desmitificando Tubarões e Raias, que é @tubas e raias, né, o Instagram do projeto. Está saindo textos de divulgação científica sobre as espécies que ocorrem aqui de uma maneira assim singular, assim. Acho que ninguém até então escreveu textos dessa maneira, de uma maneira tão bacana, assim, que seja meio pessoal, são textos de divulgação científica que remete com as características biológicas deles, né? Tá legal, foi um prazer. Se os alunos tiverem qualquer pergunta, se você recolher essas perguntas aí, a gente faz mais um bate-papo e pode postar também, tá? Legal, bacana. Muito obrigado, professor. Falou. Valeu, João, um abraço. O meu muito obrigado ao professor Renato e ao seu laboratório, o Labtel, à professora Tatiana, ao professor Igor, ao monitor da disciplina, o Everton, e a todos os alunos. Também agradeço a coordenação do programa de pós-graduação em Ecologia e ao CNPq, pela minha bolsa de mestrado. A lista completa das referências utilizadas na aula está na descrição do vídeo, junto com links para quem quiser mais informações e o contato do professor Renato e do seu projeto de extensão também. Qualquer dúvida, deixe um comentário no fórum ou mande um e-mail para o endereço na descrição. Até mais!